Bom, então, 10 de junho, começando a aula de TIP. Só tô achando estranho que tá com uma microfonia aí pegando. De qualquer forma, pessoas vão prosseguir. O que eu quero mostrar hoje na parte de TIP, claro que é uma coisa bem mais prática, né? Nossa, quanto pacote. A gente deve estar sofrendo ataque, nem vou ligar muito, tá? Gente, eu vou baixar um pouco, que tá bem estranho. Tá mais sensível o microfone, não sei o que que é, mas vamos seguir. Só deixa eu pegar o carregador aqui. O que a gente vai fazer hoje, pessoas, é fazer o registro dos terminais. Então, deixa eu só separar em duas partes. Eu vou precisar não só definir aqui, no caso, vou chamar ele de UA ou agente. Nós temos um agente que vai se registrar a um servidor. Se vocês bem lembram das aulas passadas, embora a gente tenha ficado esse intervalo essa semana aí por causa do feriado, o que eu quero mostrar é que nós temos uma nuvem aqui que a gente não tem conhecimento sobre tudo que está acontecendo. Temos um servidor aqui, que é o nosso servidor de SIP, um SIP que vai fazer duas coisas. Hoje eu quero mostrar um SIP registra. Claro, vamos fazer isso um pouco na prática, para a gente não ficar perdendo muito tempo. E, de outro lado da nuvem, nós temos aqui o nosso usuário, onde ele vai se fazer o registro. Então, pessoas, o que eu pedi para vocês fazerem é o seguinte: vocês terem instalado ou no celular ou no PC, indiferente, tá? Vocês podem fazer em qualquer lugar. Por favor, abra o aplicativo de vocês. Eu não vou abrir o meu, até para caso vocês queiram usar a minha conta. E se vocês quiserem também acessar no servidor, toda a configuração que eu estou fazendo, né, no servidor, ela está lá no diretório barra etc barra asterisco. Eu vou falar com vocês, eu vou mostrar esses arquivos depois. Então, se vocês quiserem, caso vocês já queiram dar uma olhada, tem um diretório que é o pjcip.conf.d. Vocês podem entrar nesse diretório, darem uma olhada, tá? Se quiserem fazer um SSH, ver. Eu fiz um diretório onde ele vai acabar incorporando cada um dos ramais de vocês. Configuração de ramal ou configuração de agente. É uma configuração padrão, não tem nada especial. É só para que vocês possam fazer esse acesso. Pessoas, de posse do softphone de vocês que eu vou pedir, então a gente vai fazer meio prático, meio combinado, embora eu vá ficar no quadro, vou pedir que vocês façam a configuração, é que vocês vão precisar passar alguns parâmetros. E a gente tem que entender um pouco o que vai acontecer na prática, certo? Zoiper 3CX na versão de PC, tá? A versão de celular, pelo menos para Android, ele só funciona com servidores da 3CX e, portanto, eles não funcionam. Então, Linfone, eu no caso eu estou usando o telefone, que é um específico aqui para Mac, que é o sistema que eu uso. Mas vocês podem usar qualquer softphone, mas desses todos, o Zoiper e o Linfone são os que eu tenho usado. Regularmente tem funcionado bem. Podem usar outros, claro, sem problema. O 3DX funciona muito bem. Tem um da Bria, que também é bem legal. O X-Lite, tá? Para quem é usuário de Windows, também funciona muito bem. E vocês precisam passar, na verdade, poucos parâmetros para fazer a configuração. Um dos parâmetros para vocês fazerem esse acesso é que até o presente momento nós não estamos trabalhando com a parte de domínio. Mas deixa eu só passar os parâmetros para vocês se registrarem, ver se está tudo bem. 8.48, 91.36.8.48. O usuário, eu vou colocar aqui em vermelho para indicar o mesmo do SSH ou do portal do aluno, certo? Então eu sou o etorresine, @ifsc, meu usuário é o etorresine, então eu tenho um ramal, né, ou o agente etorresine, e todos vão compartilhar uma mesma senha. Eu até pensei, pessoas, em usar sem senha, só que quando eu comecei, e à medida que a gente tem essa máquina exposta na internet, a gente sofre muito, muito, muito ataque, tá? Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês estão já fazendo acesso, mas eu estou capturando apenas portas 50 e 60 aqui no TCP Dump. Eu já peguei mais de 13 mil pacotes. Então a coisa mais comum que tem é a gente sofrer tentativas de ataque, etc, etc. E como a nossa central, ela basicamente ela só faz ligação de ramal para ramal, não faz absolutamente mais nada, de qualquer forma
não há muito perigo com esse tipo de serviço, né? De alguém entrar e fazer uma configuração. Gente, é pouco, é muito pouco, certo? Do jeito que está a configuração feita. Impossível, claro, é impossível dizer que é impossível, não existe o sistema 100% seguro, mas é uma configuração tão simples que eu acho que não vai ter impacto. Então, dependendo do softphone que vocês têm, vai depender muito de caso a caso, mas eu vou pegar mais ou menos a linha do Zop do Linfone, onde ele vai pedir se vocês querem criar uma conta ou usar uma conta já existente. Sim, vocês vão criar uma conta já existente, certo? Mas é uma conta do tipo SIP, porque alguns softphones podem usar outros protocolos. Oi, pode falar? Já que entra nesse servidor que o senhor digitou que é barra, etc, barra asterisco, não tô achando o Zoiper, onde é que entra nisso daí? Não, desculpa. Lucas, caso alguém queira ver como é que eu configurei, pode acessar no servidor essa pasta lá do servidor. Só se alguém tiver interesse. Ok, nossa, que susto. Tava entrando em pânico. Não. Inclusive eu vou apagar, porque a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? É só se alguém já tiver curiosidade. Ô, professor, que caractere é aquela ali depois da senha? É um traço ali? A senha é TIP 2021-1. TIP 20211. Normalmente eu risco zero para fazer distinção entre a letra O e o número zero, tá? Tá? É um costume, só para ver se ajuda na explicação. Então, pessoas, eu não vou falar isso específico de um aplicativo, então vai depender muito de caso a caso. Se vocês quiserem compartilhar suas telas, caso tenha alguma restrição, ou quiserem gravar e mostrar no celular, tudo bem, tá? Lembrando que o Discord para celular agora ele consegue compartilhar a tela, então vocês conseguem mostrar a tela do celular. Mas a princípio vocês têm que informar o domínio, ou servidor, ou servidor SIP, etc. A configuração é bem simples, eu fiz de um jeito na configuração do servidor de forma que ele faz praticamente todo o serviço. Você só tem que informar o usuário, que é o mesmo usuário do SSH. Então, no meu caso, eu Heitor Resine, e aí de vocês é a mesma coisa que a primeira parte do e-mail, lá do @aluno, e a senha é igual para todos, TIP 2021-1. Feito isso, pessoas, eu só quero saber se vocês estão conseguindo fazer, que na prática vocês estão na casa de vocês e vocês têm que se registrar a um servidor SIP registra, que é a função do servidor. Basicamente o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão fazer um register, isso vai acontecer bastante, tá? Vocês vão tentar se registrar com o usuário e apenas com o usuário, nada mais. E muito provavelmente o servidor, quando digo muito provavelmente, no nosso caso é o que vai acontecer, tá? Mas quase sempre o que acontece é que vocês mandam apenas um usuário, sem senha, vocês mandam só tentar se registrar. O servidor de vocês vai negar na primeira vez, porque ele não está recebendo uma senha, e aí ele vai responder para vocês que isso não é possível. Ele vai responder com uma mensagem na faixa do 400, que é falha de cliente, onde vocês não estão autorizados a fazer isso. Ó, unauthorized. Isso acontece porque vocês vão tentar se registrar sem senha. Aí vocês recebem o que se chama uma como é que é a tradução? Porque é uma challenge, ele manda, oh meu Deus. Tá, enfim, eu vou explicar porque eu não lembro a tradução direta. Ele vai pegar o domínio, né, que é o 91.36.848, vai codificar, vocês vão pegar a informação do nome, do domínio e da senha, combinar isso tudo, codificar e mandar de volta. Então vocês vão mandar um segundo registro. Já esse segundo registro já tem a senha. E essa senha ela é criptografada, ela não passa em texto puro, tá? Por isso que primeiro vocês tentam se registrar sem nenhuma senha, sem nada especial. Ele vai dar um 401 e já vai devolver uma challenge, ou seja, ele vai especificar para vocês como é que vocês têm que codificar a senha, qual é o formato da codificação. Gente, se vocês viram isso em PPP, PAP, CHAP, coisas assim, né? Os métodos de autenticação por challenge, principalmente o CHAP, em PPP, não sei se vocês vão ver isso em R, tá? Qualquer coisa me avisa que a gente também pode olhar por aqui. E aí vocês mandam então a senha codificada baseada nessa challenge, que normalmente é usuário, @, domínio, senha.
emitir esse formato. Aí sim, vocês vão colocar e mandar a senha TIP 2000 e TIP 2011 e aí sim vocês vão receber um 200 OK. Aí nesse caso vocês vão estar registrados. É isso que eu quero ver hoje com vocês. É um processo relativamente simples, mas eu quero que vocês entendam a lógica por trás disso, principalmente aqui na nossa rede, o que vai acontecer. Primeiro passo, pessoas, todo mundo conseguiu se registrar? Princípio OK? Tá meio todo isso aqui. Tá? O que eu quero que vocês façam agora é poder fazer uma ligação para saber se está tudo OK. Vocês podem ligar para vocês podem fazer ligação para, vou colocar aqui em azul. Vocês podem ligar para o número 1000. É um teste de eco, pessoas não tem nada demais. Depois eu mostro a configuração também desse teste de eco. Vocês vão ligar para esse número vai atender automaticamente, vai dar um bip, só um som, uma resposta sonora para indicar que a central atendeu. Vocês podem começar a falar e fazer um teste de eco. Esse teste de eco, inclusive, é para vocês terem uma percepção da qualidade da rede, como é que está o jitter, como é que está isso, aquilo. Já entro em detalhes daqui a pouco. Mas tentem ver se vocês conseguem discar para o número 1000, tem que atender, a central vai atender, vai estabelecer apenas uma perna, uma ligação entre vocês e a central, vocês podem falar. Ou se vocês quiserem ligar para os outros agentes, né? Vocês também podem ligar para as outras pessoas, usando as contas de SSH. Então, se quiserem fazer o teste entre vocês, também é possível, certo, pessoas? Eu não vou fazer aqui porque vai dar microfonia, certo? Então, eu não estou com o meu usuário registrado no momento. Se alguém quiser, pode usar um segundo. Eu tenho usuários Ederson e Etorresine também disponíveis. E depois eu vou colocar mais outros usuários para teste mesmo, né? Para quem quiser fazer as operações. Pessoas, por favor, tentem fazer a ligação para o 1000, ver se funciona, e a ligação para outros agentes, só para ver se está OK. Que daí eu quero explicar o que vai acontecer. Enquanto isso, pessoas, eu vou... Só quero fazer alguns desenhos aqui. Lembrando, gente, apesar de hoje, em termos práticos, a gente fazer muito pouca coisa, né, que é basicamente configurar um softphone e fazer uma ligação inteira, eu quero que a gente entenda o processo, certo? Todo mundo conseguiu fazer a ligação pelo menos para o 1000, deu tudo certo, funcionou. Vocês conseguiram ter como retorno o próprio áudio de vocês, com ou sem atraso significativo? Alguém não conseguiu fazer? Oi? Eu acho que o meu deu problema. O que aconteceu? Eu me registrei no Zoiper, né? Ou pelo menos eu tentei. E aqui na conta tá dando que falhou. O registro falhou. E daí se eu tento discar o 1000, não acontece nada. Não, aí realmente não vai funcionar. Quer compartilhar a tua tela? É possível? Se quiser pode ser tanto celular quanto o computador. Vou pelo celular, peraí. Tá, ok. Como eu falei, como depende muito de cada softphone, e gente, o SIP, formalizado lá na RFC 3261, ele é um protocolo extremamente flexível. E quando eu digo flexível, significa que ele permite várias possibilidades. Então não existe um softphone muito claro. Quer ver? Ok, beleza, vai lá na configuração, por favor. Vai lá em... o que é settings? Accounts. Tá, ok, pode... Não, tudo bem, vai lá. Pode... tá dando erro de DNS. Pode clicar em cima desse endereço aí. O host é 91.36.848. Usuário, coloca o teu usuário, por favor. Ali o username. Bota o teu usuário. Só cuidar que não é maiúsculo e vai dar erro. Isso. Ele faz diferença de caixa, tá?
Pode dar um OK, bota a senha, que é TIP 2011. TIP 2021. Beleza, pode dar um OK. Ali em autenticação de usuários pode deixar vazio, porque ele deve pegar já o usuário original. Pode apagar tudo, tá? Não tem problema, pode dar um OK. E ali em Outbound Proxy pode apagar também, não precisa. A ideia é que só tem que passar esses 3 valores, o domínio, o usuário e a senha. Pronto, acabou. Pode voltar, ou se quiser salvar, vamos ver se vai registrar, que eu acho que deve... Não. 9136. Vai de novo, deixa eu ver o que está acontecendo. Host 9136.848. Tu colocou mais alguma informação ali embaixo? Ele não pode dar timeout. 36.848. Clica em Outbound Proxy, por favor. Não, pode cancelar, tá certo, vazio mesmo. Qual de voicemail? Não, fechou, só isso de parâmetro. Eu acho que tá errado lá em cima. Ali, ó, account name. Account name, vai lá, deixa eu ver. Se bem que a princípio não é para fazer nenhuma diferença, tá? O que consta aí. Pode colocar qualquer informação, pode colocar, por exemplo, o TIP, tá? Que é da isso. Não deveria ser o número do ramal? Não, aí que eu saiba não faz nenhuma diferença, tá? É só para identificação do aplicativo. Ah, entendi. Isso, eu achava que o caller ID que ia ser tipo o ramal dele. Acho que não tem impacto. Quer ver? Volta ali, vamos ver se ele vai registrar. Não. O transport left to try, não registrado. Sem transporte? Meu Deus, vai de novo. Como assim sem transporte? Em algum lugar a gente tem que botar que é o DP. Corre a página aí, vai passando, vai passando. Professor? Oi? DP? Fala mais alto, por favor. É o DP que é pra botar? O DP, mas é Network Settings lá embaixo. Vamos ver se é isso. O Transport Type é UDP. UDP. Ok. Volta. Bom, já foi. Mas não é... Quer ver? Vai de novo ali, porque pode ser que dê problema. Corre a página. Network Settings lá embaixo. Use Stun. Vai lá, Use Stun. Ali em NAT, Use Stun. Pode marcar. Pode colocar como no. Não precisa. Deu, pode voltar. Acho que agora ele já registra. Tá, pessoas, eu fiz para você só para funcionar sobre o DP. Pode voltar. Não, voltar. Isso. Aí tu disca pro 1000. E vê se funciona. Deu certo, né? Fechou. Tá. Só vou fechar a tua janela aqui, tá? Voltando então, pessoas, o que a gente tem que entender, de mais nada, é isso aqui que aconteceu. Deixa eu só colocar aqui, transporte UDP. E hoje entender antes de mais nada. Então o que você serve? Dar um registro, recebeu 401 registro. Só que, pessoas, como a gente está falando que vocês estão atrás de uma rede que tem vários problemas e aqui a gente vai estar afetado principalmente por 2 complicadores, nós estamos falando que aqui muito provavelmente vocês vão ter NAT e aqui vocês vão ter filtro de pacotes. Opa, olha aqui, faltou espaço. Filtro de pacotes. Então, uma vez que a ciência disso, eu fiz uma configuração para que ao vocês se registrarem, vocês, eu estou assumindo que vocês têm NAT atrás da rede de vocês, depois a gente entra nos cabeçalhos do CIP e entende com mais detalhes, tá? Mas hoje eu só quero esclarecer isso. Então, nós temos agravantes. Então, na medida que vocês têm um NAT e tem filtro de pacotes, não adianta eu fazer sempre a comunicação de um servidor e mandar direto para o agente, porque eu vou ter barreiras aqui que eu não consigo passar. Então, vocês precisam, primeiro, antes de mais nada, se registrarem para estarem possíveis de serem localizados. Eu tenho que achar vocês através da rede. Então, se eu quiser ligar para outra pessoa, essa pessoa também tem que estar registrada. Ou seja, eu não sei qual é o meu IP interno neste momento, eu não sei qual é o IP externo do meu roteador, então não adianta vocês mandarem uma mensagem direto para mim, caso vocês queiram ligar para o usuário Heitor Rezende ou o usuário Ederson. Vocês têm que ligar para a central, né, que é
embora em telefonia isso seja óbvio, aqui não é tão claro. Vocês têm que ligar para a central tem que me localizar e mandar para o IP onde eu estou registrado. E aí, pessoas, uma vez que vocês fazem isso, vocês precisam, por causa do NAT e do fio de pacotes, sustentar esse registro regularmente. Então, dependendo do Zopper, ou do Unifone, ou 3CX, vocês vão repetidas vezes fazer essas operações de register e receber um 200 OK. Gente, fazer isso repetidas vezes. Normalmente a cada 30 segundos, a cada 1 minuto. Ou, outra coisa que vocês podem estar fazendo repetidas vezes é mandar uma requisição para o servidor para saber quais são as funcionalidades disponíveis no servidor, quais são os métodos que ele sabe, né? Qual é a lista de requisições que ele tem disponível. Então, ou vocês fazem isso regularmente através de um register, né? Vocês ficam se registrando sem parar, ou vocês ficam mandando um option separar, porque tem um motivo claro. O servidor tem um IP conhecido. No caso, eu estou trabalhando só com IPv4. Se quiser, depois a gente vai trabalhar com IPv6 lá para frente. Por enquanto, só IPv4 UDP. E aí, então, o servidor tem um endereço conhecido, só que vocês não têm um endereço conhecido. Então, eu sempre preciso fazer com que a comunicação comece a partir dos agentes para mandar lá para o servidor e que vocês precisem sustentar isso para que a tabela de NAT permaneça ativa, para que o filtro de pacotes permaneça ali funcionando e permitindo que a gente receba comunicações. Então, aqui nós temos, então vamos imaginar, a Yasmin se registrou, então ela mandou, recebeu 401, se registrou, recebeu 200. Yasmin está registrada agora na central. Se alguém quiser ligar para ela, tem que mandar uma requisição para o servidor vai procurar na sua base local se a Yasmin está registrada, vai descobrir que sim, ela está registrada. O próximo passo é descobrir qual o IP onde ela está registrada, e vai mandar aí a requisição lá para o roteador dela, que provavelmente ela deve ter NAT ao estar em casa, dificilmente usando o DP, IPv4, hoje vocês vão estar com o IP externo diretamente no computador de vocês. Como o roteador dela, né, o modem, o roteador, o equipamento que acaba tendo todas as funções, vai ter uma tabela de NAT já constituída, então sabe que na porta 50, por padrão do CIP, quando vem uma requisição, a Yasmin já tinha anteriormente criado um registro nessa tabela, portanto ele consegue entregar para o PC dela ou para o celular dela. E o filtro de pacotes também vai permitir. Então, pessoas, a função de registro, na verdade, não é só para poder localizar o usuário, mas para que, quando a gente está falando de uma rede de internet, que normalmente ela não é nesse formato de agentes, que qualquer um pode mandar mensagem para outros agentes, a gente está falando que a nossa internet, normalmente, ela é muito focada na arquitetura cliente-servidor, onde os clientes, os usuários, fazem solicitação para os servidores. E é sempre nesse sentido, do usuário para o servidor, do usuário para o servidor. Aqui, quando a gente está falando de agentes, de ramais telefônicos, eu quero fazer com que o agente fale com outro agente. Ou seja, não é apenas o pedido subir e depois vir a resposta. Eu quero que ele vá a partir do servidor para o cliente. Ou, vamos usar a terminologia correta aqui, do servidor para o agente. Então, pessoas, primeiro, vocês têm que registrar para que a tabela de NAT, filtro de pacotes, esteja já devidamente configurado. E depois, regularmente sustentar esses estados para que o modem, roteador, equipamento que está com a Yasmin e todos os outros agentes devidamente registrados possam permitir a resposta, o tráfego de entrada, que essa é a parte mais sensível quando a gente está falando. Feito, pessoas, eu só vou apagar aqui porque eu preciso desse espaço, tá? E até porque está gravando a aula. Agora vamos o cenário quando ela liga para o número 1000, tá? Depois a gente vai ver como é que está o plano de descagem da central. Plano de descagem vocês já viram, né? Ou não? Em telefonia pessoal. Analógico, principalmente, vocês viram já plano de descagem? Plano de numeração? Não? Eu não lembro. Tá, qualquer coisa então eu falo, tá? Porque plano de numeração é como é que tu constrói o número
para que tu consiga fazer a ligação para todo mundo, certo? Como é que tu digita os números, né? Como é que é o formato dos números. Exemplo, toda vez que eu digito 48, eu estou ligando para a região do litoral central aqui do estado, né? Se eu estiver discando 47, eu vou estar trabalhando mais com o nordeste do estado, 49, se não me engano, é oeste, e lá para o sul também é 48. Então, 48 é centro-sul do litoral. Então, se eu disco isso, eu estou de certeza mandando para essa região. Se eu estou discando 9, eu estou mandando para um celular, se eu estou discando outro número, até porque antigamente era assim que funcionava. Infelizmente, pessoas, a gente não pode fazer visita técnica, mas eu queria mostrar para vocês, principalmente ali na Oi, que elas têm, embora esteja já sendo desativada muita coisa, eles têm um prédio grande no Itacurubi, eles têm um no Estreito, eles têm um no norte da ilha e eles têm ali na Trindade. E cada um era responsável por atender uma região. Então a Trindade pegava toda aquela região em volta da universidade, pessoal ali no final no Itacurubi pegava mais ou menos aquele ponto assim do bairro Itacurubi, que ele estava em crescimento, mas ia até a lagoa, esticava os braços, e tem no norte. E cada um tinha um plano de numeração. Então um era a central 2, o outro era a central 3 e a central 4. Então se eu discasse 48, 2, 48 pegava essa região, o 2 pegava essa região, e aí eu ia mais ou menos diminuindo a área de atuação. Era assim que funcionava um plano de numeração. Hoje, com essa questão de portabilidade, se perdeu um pouco esse princípio. Tá? Aqui no caso, quando a gente mexe mais com empresas, então é normal assim, a matriz começar com 1.000, a filial começar com 2.000, a outra filial começar com 3.000, de forma que toda vez que eu discar, eu sempre sei mais ou menos para onde é que vai. Começa com 1, é matriz. Começa com o segundo dígito, é 1, é direção. Então, 1.100 e alguma coisa é direção. 1.200 e alguma coisa, comercial. 1.300 e alguma coisa, financeiro. Então, isso é um plano de numeração. E aqui depois ainda tem um plano de descagem, que é como eu configuro a central para dizer que determinado ramal pode ligar para determinado ramal, certo? Então, no nosso caso, quando eu trabalhava com isso, tinha alguns ramais que só podiam fazer atendimento, eles não podiam fazer descagem. Tinha alguns do comercial que só podiam fazer descagem nacional, não podia internacional por causa do custo. Pessoal do internacional daí podia ligar para qualquer lugar e assim segue. Beleza? Mas, de qualquer forma, mantém isso. Aqui no caso, vamos ainda manter um agente. Então ele vai fazer um invite, tá? Discando para o número 1000. Gente, no caso do invite, quando ele está mandando um serviço próprio de um PBX, próprio da central, a central não precisa fazer uma pesquisa para saber se o usuário já está lá. Até porque não é exatamente um usuário, é um serviço. Não precisa dizer que está ringing, tocando, né? Então ele já pode atender imediatamente a ligação, né? Já dá um 200 OK e já manda um MAC e ponto final. Eu não vou entrar nos detalhes ainda, né? Eu sempre estou dizendo futuramente, mas é porque a gente vai ter tempo ainda para falar sobre isso. Mas no caso do invite, ele também vai mandar aqui, e eu já quero falar sobre isso, um outro protocolo que é complementar ao de sinalização, que é o SDP, que é o de descrição e negociação de mídia. Então, quando vocês estão fazendo um invite, a Yasmin, por exemplo, está ligando para o número 1000, ela está oferecendo quais são as mídias que ela quer. Então, provavelmente o Zoiper dela vai ver se vai ter suporte a áudio e suporte a vídeo e ainda suporte a texto. Tem uma possibilidade, né? Os 3 tipos clássicos de formato de mídia de telefonia IP. Tá? Áudio, mídia e texto. Áudio, vídeo e texto, desculpa. Então, aqui no caso, quando ela está fazendo um invite, ela está convidando alguém para participar dessa sessão de mídia e fazendo uma oferta. Quais são as mídias e para cada uma das mídias, quais são os codecs específicos. Codec de boa taxa de transmissão, baixa transmissão, boa tolerância a falhas, etc. A gente vai ver lá na frente também o estudo desses codecs. Então, quando o servidor, uma vez que é um serviço da própria central, do próprio PBX, ele vai aceitar, na medida que ele aceita, ele já manda um 200 OK, e ele faz uma contra-oferta dizendo quais são os seus codecs possíveis. Então, por isso que a gente sempre tem que ter esse three-way handshake, ou o estabelecimento de uma sessão de mídia em 3 vias, porque alguém faz uma oferta, né, que vem para cá, mesmo com a central, tá?
Vocês vão receber uma contra-oferta. E ao fim, se ambos os sentidos, né? Ó, ele fez uma oferta, aceitou. Ele manda uma contra-oferta. Aí vocês têm que mandar uma ARC para aceitar ela. E a partir daqui vocês começam a trafegar a mídia de fato. E essa mídia, embora seja um serviço de central, etc., ainda é uma via bidirecional. Vocês têm um áudio de fluxo de ida e um áudio de fluxo de retorno para vocês poderem fazer. No caso dos outros agentes, eu só tenho que colocar mais uma perninha aqui. Beleza, pessoas? Até aí, alguma dúvida? Tranquilo? Posso prosseguir? Deixa eu apagar aqui, pessoas. Deixa eu ver quem está registrado aqui na central. Pera aí. Só, pera aí. Vou lá me conectar. Meu Deus, pessoas. Espera aí, só um pouquinho. Estamos sofrendo um ataque agora. Muito bem. De novo, é isso aí. Como se a gente nunca tivesse sofrendo ataque. É sempre assim. Vocês vão ver isso depois lá no tráfego de vocês. Ok. Peraí que tem mais um. Peraí. Mais um, pessoas. Só um momentinho. Tá, vamos ver se agora tá ok. Certo, acalmou bastante. PJCIP, show, endpoints. Vamos lá, Yasmin está conectada. Está registrada. Yasmin, normalmente tu faz trabalho com a Beatriz, né? Beatriz também está com pelo menos 2 registradas em 2 endereços. Vocês podem fazer uma ligação entre si, pode ser, por favor? Só para eu pegar como exemplo. Professor, mas nem como é que eu ligo pra ela? Tipo, eu ligo... Exatamente. Tu escreve Yasmin.v12. Vamos lá, pessoas. Olha só, é essa parte que eu quero pegar agora. Uma coisa que a gente vai perceber, deixa eu colocar aqui o servidor, vou chamar ele genericamente de servidor, tá? Aqui eu vou chamar Yasmin. Yasmin é com N ou com M? Desculpa, só para me ajudar. É com N, né? N, né? E aqui é Beatriz. Ponto. Beatriz, por favor, qual que é o teu usuário? Ponto P16. P16, beleza. Olha só, gente, uma coisa que ambos vão se registrar aqui, então ambas as usuárias, tá? Então, ó, registra, tá? Só para ganhar um pouco de tempo. Ela se registra, ela recebe um 401, depois 401 ela se registra de novo. E ela recebe depois um 200, tá? 200, então eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Só para indicar que ambos os agentes estão devidamente registrados. 401, depois manda, etc, etc, etc. Gente, quando eu comecei a trabalhar com telefonia IP em 2007, por aí, a primeira dúvida que eu tinha é que como eu era um cara de redes, então eu estava muito acostumado a trabalhar com o RI, né, o URL ou o RI, né, etorresine@ifsca.br, etc. Então, para mim, não foi um problema eu entender essa parte, mas na verdade foi um problema quando eu quis entender plano de numeração e plano de descagem, que para mim foi a parte difícil, porque eu não sou um cara que mexeu com telefonia, que veio do mundo de telefonia. Quem vem do mundo de telefonia sempre vai entender que quando a gente quer discar para alguém, a gente tem que discar um número. E não é isso que a gente precisa saber. A gente tem que, quando a gente vai fazer essa discagem para cada um deles, quando a Yasmin quer discar para a Beatriz, por exemplo, na verdade ela tem que discar o seguinte número. Deixa eu apagar um pouco para ganhar espaço. Na prática, pessoas, o que vai acontecer? A Yasmin vai dizer, através do seu smartphone,
que ela vai usar um determinado protocolo, o protocolo SIP, para poder fazer o convite para o estabelecimento de uma sessão de mídia. Ela vai chamar um determinado usuário, que é o usuário Beatriz.p16, que está registrado num determinado domínio. Por enquanto, nós estamos trabalhando apenas com IPv4. Então, depois a gente vai se divertir um pouco com IPv6, depois com DNS, e sofisticando. Então, na verdade, quando ela faz a ligação, e a Yasmin vai lá no... O problema é que no Zoiper, não lembro se dá para digitar, e eu sei que no Linfone dá. Na verdade, a Yasmin vai chamar por Beatriz.p16. O que a gente pode fazer, e é o que acaba acontecendo na prática, para quem trabalha com SIP, é fazer um plano de descagem onde eu possa traduzir o endereço. Exemplo, se descara para o 2000, na verdade eu vou converter esse 2000 para Beatriz.16 e descar para Beatriz. É isso que a gente vai fazer ao longo da matéria. Entender que a gente pode colocar esses apelidos numéricos ou textuais. No meu caso, se você quiser chamar por Ederson, ele vai chamar o Heitor Resini. Se discar Heitor Resini, ele chama diretamente o Heitor Resini. Se discar 1500, vai chamar pelo Heitor Resini. Então a gente vai criar depois um sistema mais organizado para poder chamar as pessoas. Mas se a Yasmin quiser chamar a Beatriz, ela vai chamar dessa forma. Ou no seu softphone, ela precisa informar apenas esta informação. O resto, o softphone já sabe. Já sabe que é o protocolo SIP e já sabe que o domínio é o 91.36.848, porque ambos os agentes estão no mesmo domínio. Então ela não precisa colocar o domínio porque é o próprio domínio. Ou seja, está fazendo uma ligação local, ou como a gente popularmente fala, de ramal para ramal. Certo? Então Yasmin pode chamar diretamente a Beatriz dessa forma. Eu acho que no Zoiper, pelo menos nas versões anteriores, tá? Yasmin, como é que fazia? Tu tem que ir no teu aplicativo de contatos, no contato da Beatriz, tu tem que colocar esse nome Beatriz.p16, que é o número dela, e aí tu consegue discar para ela. Certo? Mas, tipo, só alterar o nome dela? É. Tu consegue digitar Beatriz.p16 ali no Zoiper? Não, já tentei e não deu. Quer ver? Vamos lá. Compartilha a tua tela, por favor. Isso não vai para gravação, mas não tem problema. Eu vou falando enquanto isso. Pessoas só vão acompanhar o caso da Yasmin, que é um caso interessante, que é uma outra coisa que eu queria falar. A gente está tão habituado a discar para números que até esses aplicativos eles não permitem que a gente possa escrever nomes, mas na verdade a gente quer ligar para Beatriz. Quer ver? Vai ali em search lá em cima. Não, lá em cima em search. Não, lá no Zoiper mesmo. Zoiper. Search. Não, lá em cima em search, em pesquisa. Tira a barrinha, essa barra lateral. Quando tu escreve Beatriz, o que acontece? Não, tu tá no Zoiper. Vai lá no Zoiper, lá em cima. Isso, escreve Beatriz.p16. Ó, tá vendo? Call Beatriz.p16, beleza? Pode chamar ela. Uhum. Pode chamar. Call Beatriz. Tá faltando ponto. Não, mas tá certo, pode chamar. Tu tá fazendo isso por algum motivo? O áudio, o que tá acontecendo? Ah, tá escutando música? Vocês estão falando... Vocês estão no... Eu não tô entendendo o que tu tá fazendo. Tá, mas vocês viram o que dava pra fazer? Ah, o ponto, gente, o ponto pode incomodar. Mas vocês viram como é que é? Vocês colocam o nome da pessoa e pedem para discar para ela. Beleza? Vocês conseguem fazer isso agora? Aqui funciona normal, professor, só não chega a identificação. A identificação chega no próprio ramal. Porque a ideia o que é? Vocês poderem colocar esses nomes aqui para poder fazer a ligação.
Se não der agora, tudo bem, pessoas. Qualquer coisa eu faço uma... Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Vou compartilhar minha tela com vocês. Espera aí, deixa eu aumentar isso aqui. Só para vocês entenderem rapidinho, para a gente não ficar falando e a coisa não fazer sentido. Só um pouco. Eu vou compartilhar a tela, vou compartilhar apenas o meu terminal. Espera aí, é esse terminal aqui que eu quero. Ok. E deixa eu vir aqui no OBS e colocar ele também para apresentar. Só um pouquinho, pessoas, por favor. Vamos lá. Captura de janela. Vou fazer isso enquanto estamos trabalhando. Deixa eu ver se vai funcionar. É esse terminal aqui. Ok. Então vamos lá, pessoas. O que eu quero mostrar antes de mais nada é o seguinte. Eu só vou conectar lá no servidor. Tá? Eu vou lá no etc asterisk e eu só quero mostrar para vocês como é que está o plano de descagem. Extensions.conf. E ele é relativamente simples. Na verdade, se vocês olharem aqui na linha 18, como é que funciona. Depois a gente vai dar uma olhada melhor com o asterisk. Qualquer coisa, né, por isso tem um underscore, um underline, ponto, significa qualquer coisa que vocês escreverem, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar na base PJCIP, que é a base dos usuários, dos agentes CIP, e ligar para essa determinada extensão. Acabou, ele não vai fazer mais nada, tá? É só isso, é a única configuração que tem. Vamos fazer uma configuração um pouquinho mais complexa aqui, só para a gente poder fazer essa descagem por número para poder facilitar. Então vou fazer o seguinte, então aqui se discar para 2001, eu vou discar, né, fazer um dial, discar para a pessoa, PJCIP, é a Beatriz.p16, confere? Tá? Então pessoas, é basicamente isso, 2001, disca para a Beatriz. Vamos ver se vai funcionar, deixa eu só aplicar essa configuração, só um pouquinho pessoas, por favor, asterisk, -rx, dial plan, reload, né, eu vou aplicar dial plan, vamos lá, dial plan, reload, tá? Então, por favor, Yasmin, tenta discar para o número 2001, por favor. Isso acontece porque a gente agora... Eita, minha tecla C aqui tá feia. Extensions. Meu Deus do céu. Tá? Isso acontece porque agora no plano de numeração eu fiz um atalho. Eu botei que o número 2001 vai para Beatriz.16. Ok? Então, tu também pode discar para 2000 lá no teu softphone, de forma que ele seja possível. Então, eu vou pegar ambos os casos. Deixa eu só tirar essa janela aqui. Não tem mais necessidade dela. Opa, essa aqui. Beleza. Então, ela pode agora fazer duas possibilidades. Ela pode fazer um invite discando para 2001, certo? Ou ela pode discar para o Beatriz.16, porque a central internamente vai fazer uma tradução desse endereço. Ou ela pode fazer para Beatriz.16. Eu vou colocar uma aspinhas aqui, porque essas aspinhas, na verdade, significa... Deixa eu ganhar um pouco de espaço aqui. Essas aspas, por exemplo, ela pode discar para 2001, porque o seu softphone vai converter para CIP, 2001, arroba 191.36.8.48. Então, sempre vai colocar o protocolo, o número do outro agente e o domínio onde está registrado. Como ela não informou aqui para qual domínio, ele já vai assumir que é o próprio domínio. Como não especificou o protocolo, vai assumir que é o próprio protocolo. Quando isso bater na central, ele vai traduzir 2001 e vai discar para a Beatriz. Logo, a Yasmin, na prática, liga para a Beatriz, certo? Ou se ela quiser dizer explicitamente Beatriz.p16, ele também vai construir o protocolo, vai manter esse usuário, o usuário, que é o agente, né, Beatriz, e vai colocar o domínio. Perfeito? Então, em qualquer um dos casos, né, discando para 2000 ou discando para Beatriz.16, vai receber. Vai procurar aqui, se for 2001, vai ver que é um atalho, vai fazer uma tradução desse endereço, vai ver que na verdade é Beatriz.p16. Nesse momento, vai verificar se o usuário, o agente
Beatriz.p16 está devidamente registrado, e se ele estiver registrado, ele vai tentar localizar ele. E ao localizar ele, vai saber, ele está no IP tal, né? Lembrando, o IP externo de onde está a Beatriz. Muito provavelmente ela está em casa, então ela tem NAT, tem filtro de pacotes, aquela coisa toda. E aí vai mandar a requisição para o seu roteador, que como tem tabela de NAT e filtro de pacotes, vai pegar essa requisição e mandar para o aplicativo dela, né? Para o computador, por sua vez, para o aplicativo. Então ela consegue receber um invite. Primeira coisa que vai fazer é notificar, dizendo que recebeu, mas por enquanto só está discando, 180 ring. É uma faixa do 100, dizendo que é uma resposta intermediária. Por enquanto só está discando, não está acontecendo nada. Se ela atender, né, ela quer conversar com a Yasmin, então ela vai mandar um 200 ok, esse 200 vai vir para cá. E aí sim ela pode confirmar com o ACK e manda para cá o ACK. Lembrando, pessoas, que na prática ela está fazendo isso aqui, né? Ela está mandando informações de mídia, o SDP, e se ela aceitar, ela também está mandando as informações de mídia por aqui, né? Isso aqui é a oferta, e aqui vem a contra-oferta. E aí ambas as pontas, os dois agentes aceitam, e aí pode fluir a mídia de fato, ok? Beleza, pessoas? Então, só reforçando o que é importante da aula de hoje, que a gente só precisa de poucas informações, tá, do domínio. Como a gente está trabalhando apenas com UDP e IPv4, a gente só está informando que a gente vai trabalhar com 9136.248. Em breve eu vou solicitar que essa máquina tenha um nome, chip.sj, por exemplo, e fica do BR, daí a gente vai mudar esse formato. A gente vai usar o UDP, TCP, fazer variações, mexer com isso. Na verdade, vocês vão fazer esse tipo de configuração, né? Vocês já têm os seus próprios arquivos para poder mexer, depois se quiserem. E, no caso, cada um dos agentes vai se registrar de forma que a gente consiga mandar requisições ou receber requisições, porque a gente já está contornando o NAT, contornando o filtro de pacotes, porque a gente fica ou fazendo um registro periódico ou mandando uma mensagem, por exemplo, options, que é para, na prática, sustentar essa sessão aberta. E aí a gente pode fazer ligações. Ou a gente liga para o servidor para um serviço, como por exemplo um MIL, que é um teste de eco, ou a gente faz uma ligação para os seus destinos. Pessoas, dúvidas em relação a isso? Tudo certo, tudo certo. Tranquilo? Pessoas, eu acho que como que aconteceu na outra aula de programação, essas aulas elas acabam ficando mais rápidas, mais enxutas, é só porque como eu sei que está gravando a aula, então tem muita coisa que eu estou falando, já apagando, porque qualquer dúvida vocês podem voltar, né? A gente não precisa ir, voltar, etc. De hoje o que eu precisava é isso, de conceitos. Então, por favor, só me confirme. Se alguém não conseguiu discar para o número 1000, ou por alguma restrição vocês não conseguem discar para as outras pessoas. O que eu vou fazer agora para a próxima aula, só para facilitar, já que a grande maioria está usando o Zoiper, é colocar atalhos de ligação. Então, eu não sei se eu vou pegar a lista de chamada, pegar a ordem numérica, alguma coisa, mas depois eu vou compartilhar com vocês como é que está o nosso plano de numeração. Tá? A gente vai começar, serviços começam na faixa do 1000, ramais começa na faixa do 2000, por exemplo, e cada um dos usuários, então a gente vai colocar os números, e eu até posso depois fazer uma coisa que fica legal, que é fazer uma página, pessoas. Ao clicar na página, já abre o softphone e já liga para a pessoa, tá? E a gente começa a fazer umas brincadeiras mais legais, beleza? Então só me lembrem para a próxima aula de fazer o plano de numeração, para que a gente tenha um plano de descagem melhor, né? Primeiro a gente estrutura os números, para depois a gente fazer a descagem, e aí eu já vou deixar uma página pronta para a gente poder fazer isso. Beleza, pessoas? Conceitualmente é isso. Próxima aula, a gente vai analisar o que a gente fez isso. Então, tudo que está acontecendo agora, eu estou gravando, eu estou fazendo TCP dump, eu estou gravando todo o tráfego na porta 5060, tudo que está acontecendo em termos de SIP no servidor, eu estou gravando e eu vou compartilhar com vocês esse arquivo daqui a pouco. Eu vou compartilhar a aula e o arquivo,
para que vocês possam baixar esse arquivo e entender quais foram as ligações, quais foram as chamadas estabelecidas, se vocês conseguirem fazer isso. Dependendo do caso, vocês conseguem ver as suas próprias chamadas, né? Se vocês fizerem, se deu sucesso. E eu vou tentar mandar o arquivo o mais cru possível e vocês vão ver ali as tentativas de ataque, mais um monte de coisa. Alguma coisa eu fui filtrando, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu estou agora com 77 mil pacotes na porta 5060, só para vocês terem uma ideia, tá? Como eu falei para vocês, a gente precisa autenticar, porque se eu deixasse sem autenticação, ia virar rapidamente bagunça aqui no nosso servidor. Ok, pessoas, então, de novo, daqui a pouco eu estou mandando para vocês o arquivo do PCAP, né, para vocês abrirem com o Wireshark, para vocês poderem olhar, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Ver o resultado e já começar a mexer com o plano de numeração para que vocês possam discar e fazer uma página que, ao clicar, simplesmente vai lá, abre o softphone e faz a ligação. Beleza, pessoas? É o meu compromisso para a próxima aula. Eu vou parar a gravação, que a aula de hoje é